Pessoal, agora a gente vai convidar todos os palestrantes para ficar. Pode ficar aí. Agora elas vão para a parte das perguntas, né? Quem quiser fazer. Sim, pode ir, com vocês. Então a ideia é como a gente fez ontem. Quem quiser fazer pergunta, né? Com o braço, identifica. E a gente faz uma rodada de perguntas, pode direcionar para todos ou para cada um deles. É a hora agora do debate e das discussões. Pode falar. Eu tenho uma pergunta para o Daniel Matheus, né? Oi. Sobre, na verdade, todos podem responder, eu acho que seria mais interessante, é sobre tolerância. Né? Eu vou colocar um cenário e eu queria que vocês me dissessem a perspectiva liberal sobre esse cenário, tá? Bom, a gente sabe que na nossa casa a gente deixa entrar quem a gente quiser, né? E evita de entrar quem a gente quiser também. Eu queria saber se num comércio, né, num estabelecimento comercial, eu não quiser, por exemplo, se eu tenho um restaurante e eu não quiser, por exemplo, que homossexuais frequentem aquele lugar, como que a perspectiva liberal age sobre esse tema, assim, sobre esse cenário? Ele tem essa liberdade ou, não sei, alguém deve evitar, deve, de alguma maneira, não deixar que ele faça isso, que ele aceite? Não, a perspectiva liberal, ela defende a propriedade privada e o direito dos indivíduos. Então, por exemplo, tu está na tua casa e não quer que eu entre, tem esse direito, não tem obrigação de deixar que eu entre. Agora, o motivo pelo qual tu não quer que eu entre, isso não tem importância porque é a tua propriedade. Então, por exemplo, se tu não quer deixar eu entrar na tua casa porque eu, sei lá, porque eu sou branco, então tem esse direito, é a tua propriedade. Se tu não quer deixar eu entrar na tua casa porque eu sou liberal, tem esse direito também. Assim como eu tenho direito também de não deixar de entrar na minha casa, de querer te proibir alguma coisa, ou uma vez estando na minha casa, seguir minhas regras, por exemplo, não pisar no tapete, com um sapato sujo, esse tipo de coisa. No comércio, as coisas funcionam da mesma forma. Nos Estados Unidos teve aquela questão, né, do confeiteiro de bolo que foi processado, né, porque ele não se recusou a fazer um bolo para homossexuais. Aí ele correu à Suprema Corte, e a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que sim, ele tem esse direito, que ele não é obrigado, ninguém pode obrigar uma pessoa, ninguém pode chegar e te obrigar, não, tu vai fazer o bolo porque tu é obrigado. Não, ele tem o direito de fazer isso. E isso, a solução do livre mercado para isso é justamente a pluralidade. Ou seja, existe, acho que na China tem bastante disso, são determinados restaurantes que só chineses podem entrar, estrangeiros não podem entrar. Então, o que acontece? Por mais que eles deixem de ganhar dinheiro por causa do dinheiro dos estrangeiros, tem muitos chineses que são xenofóbicos que só vão naquele restaurante porque sabem que ele não vai ter estrangeiros, em um determinado nicho. Assim como tem outros restaurantes nos Estados Unidos, o bairro de São Francisco, lá tem muito disso, tem um bairro praticamente todo homossexual lá, tem muitos bares, restaurantes só homossexuais. Lá, heterossexuais não podem entrar. Então, é um direito deles. Nesse caso, o livre mercado está agindo sobre um espectro tolerante, né? Sim, tá o Estado agir, nesse caso, seria uma ação intolerante? Aí que tá, é relativo dependendo de acima de qual princípio está levando. Está querendo no princípio legalista, por exemplo, o Estado, na nossa social-democracia brasileira, o Estado teoricamente brasileiro não teria, ele teria o direito de fazer isso, né? Porque o nosso Estado brasileiro ele é intervencionista. Mas, por exemplo, nos princípios liberais, ele não teria esse direito. O Estado, que a propriedade privada está acima do Estado. Diferente do modelo brasileiro, em que a propriedade privada é uma concessão do Estado. O Brasil foi construído de forma invertida dos Estados Unidos, por exemplo. Lá, primeiro se criaram estados e de baixo para cima se criou uma federação, né, com a Abraham Lincoln e tudo mais. A unificação, por isso o nome Estados Unidos da América. No Brasil, não. No Brasil, nós tínhamos o Brasil, que era muito parecido como é hoje, tinha outras áreas que eram um pouco diferentes, e aí foi começando a ser dividido. Então, o Brasil ele sempre é dividido de cima para baixo, enquanto um estado, digamos, liberal mais ideal é de baixo para cima. E, então, no caso do Brasil, a Constituição e as nossas leis atualmente refletem essa visão, né? O Estado é dono e ele te permite ter uma propriedade privada. Tem direito de que a Constituição teria defesa da propriedade privada, mas ali depois tem todo um rol de formas de desapropriação. E como no Código Civil, né, a propriedade tem uma função social. O que é uma função social? Isso é relativo. O Estado pode dizer que função social, se tu, por exemplo, não se recusa a atender alguém por ser branco, eu não quero atender brancos, por exemplo, o Estado pode interpretar de que isso aí é uma discriminação e que não está com função social e, portanto, o outro deve ser punido, deve ser desapropriado e tudo mais. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte defendeu a liberdade. Me parece também que o próprio liberalismo ele é uma resposta justamente a isso, entendeu? Porque em um ambiente liberal, um ambiente com mais liberdade, tu vai ter a possibilidade de optar entre
indivíduos diferentes, empresas diferentes, diante daquilo que é posto a ti, entendeu? E nesse sentido eu acredito que uma sociedade mais livre, mais liberal seria muito melhor do que escamotear certos sentimentos dentro da própria sociedade. Porque você impondo necessariamente uma lei, você não extingue o sentimento de racismo nas pessoas. Ele está ali presente. O Estado está fazendo é punir a pessoa. E voltando à questão de Locke, por exemplo, Locke vai dizer que o próprio Estado ele não pode impor uma religião que todos nós sigamos. Por quê? Porque isso é humanamente impossível. Como é que tu vai fazer alguém adquirir uma crença? Isso é de foro interno. Tu vai externalizar aquilo que tu quer, mas o que tu está pensando na tua cabeça ninguém vai saber. No caso, por exemplo, que aconteceu em Charlottesville, né? Nos Estados Unidos vai tendo esse problema de supremacistas brancos e tudo mais. Esses caras, quando eles se manifestam, muitas pessoas se sentem ofendidas, né? Obviamente. A ofensa e danos morais, enfim, isso é um dano à propriedade. Dentro da perspectiva liberal, existe isso? Existe dano moral? Ótima pergunta, né? Existe mais de uma linha com relação a isso, porque alguns liberais mais radicais defendem que só pode ser a única agressão à propriedade são bens escassos, né? Então, por exemplo, uma ofensa não é uma agressão. Porque pode ser uma agressão, tem que agredir a propriedade de alguém. A propriedade não é agredida como uma ofensa. Eles defendem o direito de ofender. Todo mundo tem direito de ofender, de se ofender e tudo mais. É a total liberdade. Já existem outras linhas mais conservadoras, digamos assim, que já defendem que que danos morais, quando danifiquem mais de uma pessoa e tudo mais, deveria ter sido uma reparação estatal. Isso também tem relação com direitos autorais, patentes, né? Inclusive eu tenho um curso complementar sobre isso, né? Então, assim, muitos liberais mais radicais são contra as patentes, são contra os direitos autorais, porque acreditam que se tu escreve um livro, todo mundo tem direito de reproduzir esse livro, né? Que não é uma ofensa, tinha uma quebra de princípios. Outros não. Outros acreditam que não, porque tu teve trabalho, fazendo aquilo, tu gastou dinheiro, isso seria uma espécie de incentivo à criação de novos conteúdos, né? Porque tu vai gastar dinheiro numa pesquisa, medicamentos caros, mas chega num novo medicamento ali, aí o laboratório do lado que não gastou nada vai lá e faz o que tem. Então, existe toda uma discussão nesse sentido. E pode repetir a pergunta de novo, por favor? Se o dano moral existe dentro de uma perspectiva liberal, a ofensa é uma agressão ou não é uma agressão? No caso dos Estados Unidos, o direito americano, o direito dos países anglo-saxônicos, é baseado nos costumes, é common law. O direito consuetudinário é baseado nos costumes. Então, dentro dessa perspectiva, é até uma evolução de costumes você xingar outra pessoa, porque a partir do momento que o primeiro ser humano xingou outra pessoa, ele aboliu a violência física. Agora, o direito romano, se aquilo está regulamentado, que se outra pessoa tiver uma evidência que puder provar que se xingou, ela tem o direito também de processá-lo e, se um juiz julgar, com base na letra fria da lei que você xingou essa pessoa, que se sentiu ofendido, você vai ser punido de acordo com a lei e tal. Então, assim, essa diferença é essencial, porque o direito americano é baseado nos costumes, então o juiz pode olhar a jurisprudência e dizer, olha, aqui no nosso estado, fulano xingou Beltrano, Ciclano xingou outro e tal, e não deu nada, então esse tipo de xingamento aqui é tolerado. Já o outro tipo de xingamento, isso envolve até xingamentos raciais, pode não ser tolerado em certos estados, em outros estados podem ser, geralmente mais ao sul dos Estados Unidos. Então é uma questão assim, que tem a ver, tem um fundo de filosofia do direito e da própria evolução institucional do sistema jurídico americano e anglo-saxônico do sistema jurídico brasileiro. Bom, a partir do momento que tu assume que tu não deve ofender as pessoas, tu limita muito o debate. Porque o que tu vai estabelecer como ofensa? Né? O que o Beltrano entende como ofensa, se eu nem sei, nem conheço o Beltrano, eu vou lá e falo XYZ, ele se ofende, o Estado deve agir nesse caso. Mas como é que tu vai estabelecer a ofensa? A partir do momento que tu estabelece a ofensa, tu vai estar cerceando a liberdade. À medida que tu estabelece que determinada ofensa ou que determinada coisa não deve ser dita, né, tu vai estar, de certo modo, estabelecendo uma limitação à própria liberdade do indivíduo, né? E como o professor, agora o meu professor, ele diz que a liberdade ela é una.
ela não é setorizada. Só uma parte, no caso dos Estados Unidos, quem vai definir isso é a jurisprudência, quer dizer, são julgamentos passados. Se o juiz se interpretar que aquilo várias vezes, várias ocasiões, foi um julgamento grave, ou a reação daquela pessoa foi grave, então ela se sentiu com razão, ele determina. No caso do direito romano, na França, Itália, Brasil, Argentina, Uruguai, etc., na América inteira, aí vai ter um processo mais longo, eles vão ter que examinar os autos e tal. A gente já sabe como funciona, basta ver a TV Justiça, que a gente já sabe as reuniões do STF para ver como isso é resolvido. Agora, toda lei implica um cerceamento de certas liberdades. Mas é que aquela coisa, até onde vai a liberdade de um, se não vai ter liberdade do outro. É que a lei no sentido lockeano, ela tem certo limite. Ela não é uma liberdade restrita e a gente tem que entender a liberdade no sentido lockeano especificamente no sentido de liberdade e não de licenciosidade. O indivíduo tem licença para fazer o que bem entende. Não é isso. É uma liberdade dentro do contexto. Tá? E como o professor diz, a liberdade é una. Então, a partir do momento que tu setoriza ela, a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade sexual, a liberdade disso e aquilo, a partir do momento que tu limita uma, tu não está limitando a liberdade de expressão. Tu está limitando a liberdade. A partir do momento que tu limita a liberdade sexual do indivíduo, tu não está limitando a liberdade sexual. Tu está necessariamente limitando a liberdade, que é uma, mas setorizamos, enfim. Eu não sei se eu respondi essa pergunta. Em relação à tua primeira pergunta, me chamou a atenção uma coisa fundamental que é a dimensão legal, né, e a dimensão filosófica liberal. No caso da dimensão legal, você proibir certas pessoas ao acesso à tua loja, ao teu bar, etc., é permitido. Por exemplo, você pode proibir uma pessoa que não esteja jacket required, vestindo um smoking, né? Ou um terno. Você pode proibir isso. Não, aqui no meu ambiente eu não quero pessoas sem terno, gravata, sem smoking. Né? Mas você não pode proibir a pessoa pela orientação sexual, e não pode proibir a pessoa por questões raciais, ou até se isso não for expresso da maneira que ela tem que se vestir, você não pode nem proibir pela revestimenta dela. A não ser que seja, claro, uma tentada por dor, a pessoa entra. Né? Agora, na verdade, isso aí é aquela coisa, pulando lá filosófico. Né? A ordem espontânea. Né? Naturalmente, o homossexual vai se sentir mal, até num ambiente heterossexual. Um ambiente, né? Mais, sei lá, uma academia de MMA, por exemplo, não vai entrar, né? Com a sua postura natural em outros locais. Da mesma forma, você não vai, um lutador de MMA não vai frequentar um bar homossexual, um cara muito heterossexual, sei lá. Então, assim, é a ordem espontânea que vale. Claro que bom senso entra também, que regras do jogo, né, rules of games do norte também entram aí. Enfim, agora existe a dimensão legal e a dimensão filosófica. É permitido, sim, segregar e diferenciar preço, no acesso a um bar, por exemplo, para mulheres. Mulheres pagam meio. Né? Homens pagam inteiro, mulheres pagam meia, crianças pagam menos. Você pode diferenciar preço, isso não é nenhuma discriminação, isso é previsto em lei. Agora, existem certas discriminações de preço ou de acesso que não são permitidas pela lei. Isso nos Estados Unidos, qualquer país liberal do mundo, inclusive no Brasil. Mais alguém, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta. Tu depois. Tá. Se é uma regra um país para se desenvolver ter produtos como os Estados Unidos têm, que são mais tecnológicos, porque eu posso estar enganado, mas eu acredito que tenha países no mundo que não tenha produtos tão desenvolvidos assim. Eu acho que a questão da Nova Zelândia, né, da Austrália, que é produtos mais básicos, como do Brasil, e eles se desenvolvem bem também. Mas aí é a questão do regramento institucional, né, da liberdade de empreender, a questão do quanto de imposto que se paga, da liberdade de empreendedorismo e tal. Então não é só a questão da exportação, mas o ambiente de negócios é diferente. Né? Então muitos brasileiros estão indo para a Austrália para estudar, para abrir empresas. É muito mais fácil fazer negócios lá do que no Brasil. No Brasil você tem que ter licenças, você tem que ter autorizações. O Estado cria muitas barreiras para quem quiser empreender, para quem quiser exportar, para quem quiser importar.
Então, veja bem, na Austrália, nos países liberais, isso é muito mais fácil. Então, por isso que eu quero dizer que não é errado a gente só exportar essas coisas, mas nós poderíamos estar ganhando muito mais. Nós poderíamos estar gerando muito mais emprego, nós poderíamos estar gerando muito mais imposto, muito mais riqueza, agregando valor. Né? E isso a gente não tem feito. Mas eles têm um mercado de turismo muito grande. Por exemplo, a França recebe 70 milhões de turismo por ano no Brasil. O Brasil recebe 6 milhões. Então a França recebe mais de 10 vezes mais do que o Brasil. Isso é um modelo de negócio. A gente tem que estar mais... E aí tem que ter a saúde, tem que ter a segurança, né, para tudo isso. Ou seja, nós temos que ser mais abertos e não mais fechados. Era só para... Não é nesse... Tem como o Brasil se desenvolver... Sim, só vendendo commodity, né? Mas aí o nosso mercado interno tem que ser menor. Né? A gente produz pouca riqueza, até tem um dado assim, um brasileiro, um americano, um operário americano produz o que 3 operários brasileiros produzem. Então, eles são mais eficientes, né? Porque é menos amarra, é menos legislação, é menos o custo da produção é muito menor. Então lá eles ganham salário por hora, por exemplo. Né? Eles têm, por exemplo, tem estados em que a empresa determina quanto de licença maternidade a empresa vai dar. Eles são mais livres. Existe a questão da negociação, que foi implantado na reforma trabalhista no Brasil. Ou seja, os acordos coletivos em cima, né, das questões. Ou seja, nós temos que negociar os nossos acordos. Né? Nós temos que ser livres para estabelecer os nossos acordos. Então, por isso que a taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje é 4%, é praticamente o pleno emprego. Todo mundo quer trabalhar nos Estados Unidos. Por quê? Né? Ou seja, e aqui a gente cada vez... A questão das empregadas domésticas. Né? Eu tenho empregada doméstica, eu pago lá um monte de imposto. Ou seja, por um lado, é claro que eu quero que o empregado doméstico tenha direitos, só que isso interessa e eu tenho que absorver esse custo. Né? Então, o custo trabalhista no Brasil é pouco para quem recebe, mas é bastante para quem paga. Né? Existe um país na Alemanha, não existe lá 13º, não existe FGTS. FGTS é uma coisa no Brasil. Todos os meses o governo pega 8% do teu salário, cara. Né? Naquela ideia que o senhor colocou, que o indivíduo ele não consegue tomar a melhor decisão, então o governo vai pegar esse dinheiro e vai cuidar para ti, sendo que te paga uma merreca menos que a inflação. Será que não seria melhor o indivíduo cuidar do seu dinheiro, que é dele? Isso não é uma expropriação quase, né, do capital? Então nós temos que ter liberdade para poder dizer, olha, por que eu não pego esse dinheiro e invisto então, por exemplo, em tesouro direto que paga 8% ao ano? Mais a inflação. Né? Eu tenho que ter liberdade. Então, o emprego no Brasil é muito caro, é por isso que o desemprego... Por que o desemprego está demorando a cair? Porque as empresas estão vendendo mais, mas eles querem ter certeza que vai ter demanda. Só quando tiver certeza que vai começar... Porque é muito caro fazer uma contratação. 13º, FGTS, NSDA, seguro, é um monte de caro. Então, nós temos que tentar reduzir, facilitar para o empresário. Para o empreendedor, qualquer que seja o seu tamanho. Outra pessoa. Só para comentar, também é caro mandar embora, né? Também. Muito caro. Aí eu tenho que muito protecionismo. Exatamente. Eu queria voltar aquele tema lá da questão do homossexualismo, que deu o exemplo, e relacionar um pouco com o enraizamento cultural de uma região e o pensamento liberal e libertário, a diferença de um para o outro nesse aspecto da cultura e qual que é absorvido melhor, né? Se é primeiro o liberal para chegar no libertarianismo ou o contrário. Eu não consigo entender essa pergunta. Primeiro vem o libertarianismo. Aqui, por exemplo, ele deu o exemplo lá de São Francisco, né, que os gays lá têm uma cultura muito forte e lá eles podem proibir héteros e isso é uma questão da cultura dele que é baseado no libertarianismo. Agora, se é o contrário, aqui é homossexualismo, homofobia, essas coisas. E aí o quão difícil é aceitar o liberalismo, né, dependendo da cultura. Acho que falou, né, homossexualismo, né, o pessoal não utiliza mais esse termo, homossexualidade, porque o homossexualismo seria uma doença. Então, só para fazer uma rata. Hoje tem aquela relação, né, que eu falei, que no Brasil o Estado ele vem de cima para baixo, historicamente. Né? Enquanto países mais liberais, ele tem a tendência de vir de baixo para cima. O ideal é que as coisas venham de baixo para cima. Né? Por exemplo, aqui a gente está num
Pelotas. O ideal é que Pelotas tenha a sua cultura, tem as suas diferenças com as outras cidades, tem uma cultura própria que é define. Depois, em segundo lugar, vem o Estado do Rio Grande do Sul, com a sua própria cultura e tudo mais. Depois, o Estado brasileiro por cima. Não ao contrário, né? O Brasil acima de tudo, depois vem o Rio Grande do Sul, depois vem a cidade. Isso eu acho extremamente errado. Então, mas eu vejo que agora, o Brasil, em 2018, né, desde os protestos, o Brasil evoluiu muito nessa questão. Há 10 anos atrás, eu nem ia imaginar que o brasileiro ia ter uma mentalidade como tem hoje, uma mentalidade mais liberal, digamos assim. Ele era totalmente dependente do Estado. Hoje já está se discutindo isso. Por quê? E com a evolução da sociedade brasileira, mesmo com todos os problemas, a sociedade evoluiu. E com essa evolução começa a se criar mais identidades, mais culturas, mais grupos, mais pluralidade. A pluralidade é real, vem de baixo para cima. Não é uma coisa imposta de cima para baixo. Então acho que isso naturalmente começa a criar uma necessidade de as coisas se decidirem cada vez mais para o povo. Cada vez mais as melhores decisões das cidades, depois dos estados, depois no governo federal. Então acho que esse é o principal choque hoje do Brasil, que os brasileiros mudaram essa mentalidade e estão percebendo que eles viam praticamente uma digamos, ditadura fascista imposta do Estado por baixo, né? O Estado decide tudo. Então acho que esse é o choque de realidade que o Brasil está vivendo hoje. Só seria mais fácil o caminho do libertarianismo em vez do liberalismo, né? Porque o liberalismo tem a questão do Estado impor, né? Então é mais... Tem muitas discussões, né, as definições do mundo, né? Inclusive eu estava dando um curso no Instituto Libertar, né, que eu também estou vendo lá em Porto Alegre com o Rafael Lima, do Ideias Radicais, e lá ele deu uma palestra ótima. E nessa palestra ele deixou bem claro, né, que o termo libertarianismo, para ele, é algo que não devia ser mais usado, né? O termo que hoje se chama de libertário é o liberalismo. O libertarianismo seria uma evolução do liberalismo. Então, mas isso não é pacífico, né? Depende do historiador, depende da perspectiva. Né? Tu vai ver os liberais não convergem em tudo. Né? Certos aspectos aqui e ali tem distinções. Ele é uma coisa unificada, não existe o criador do liberalismo. O liberalismo tem diversos autores, e autores eles mudam ao longo da sua trajetória, pegam um livro de um autor mais antigo, mais novo, que ele vai mudando. Então é uma grande pluralidade, uma grande descentralização. Não existe muitos liberalismos e libertarianismos, e às vezes eles chamam o que é liberalismo de libertarianismo, às vezes o oposto. Então é muito difícil, por exemplo, eles chamam geralmente os marxistas chamam de neoliberal, né, que seria mais a social-democracia, né? Então tem relação com o liberalismo. Então os termos eles mudam bastante, então é muito difícil definir assim desse jeito. O neoliberalismo seria quando diz isso, você teria uma expressão marxista. Social-democracia em geral, né? Tem um meme que eu acho engraçado, né? Só antes, deixa o rapaz. Antes dele, lá atrás. Eu queria só responder a pergunta antes de conceder a parte. Em primeiro lugar, tem um meme que eu acho engraçado na internet, que é o seguinte, que diz, é um meme particularmente engraçado para economista, né? Que vem uma fatinha, entrega para o cara uma crítica neoliberal e diz, olha, o que você chama de neoliberalismo, nós chamamos de deseconomia. A teoria econômica, ela não tem tanta ideologia quanto se pensa. Você tem uma matriz keynesiana, você tem uma matriz intelectual, uma matriz keynesiana, uma matriz liberal, vem de Adam Smith, Ricardo, você tem várias correntes. Novos clássicos, monetaristas, pós-keynesianos do outro lado, keynesianos, novos keynesianos, etc. Há muita concordância e poucas divergências entre os novos keynesianos, por exemplo, e os novos clássicos, ou os neoclássicos. Curiosamente, nenhum manual de história do pensamento econômico, nos melhores que podem existir, você vai ter o termo neoliberal. O termo neoliberal para o economista não existe. Tá? É uma ficção que foi criada, como o colega colocou, por socialistas, marxistas, né? O social-democrata até, pelo menos no Brasil, né, na Espanha, em outros países, ele até adota políticas, entre aspas, neoliberais. Agora, do ponto de vista de teoria econômica, da evolução atual do estado da ciência, da macroeconomia, o neoliberalismo não existe. Existem as boas políticas macroeconômicas e políticas que não deram certo, que não funcionam, e tem farta de documentação, farta de evidências empíricas, toneladas de análise econométricas, etc. Então, acho que isso aí só para pontuar, porque eu já vi aqui na América Latina políticos, né, em países que tiveram governos socialistas, Petungi, por exemplo, Peru, o Alan Garcia também. O Alan Garcia foi presidente da Internacional Socialista, fez políticas liberais no país. Então, assim, não dá para misturar as coisas. Ideologia e economia, quando se mistura, olha,
caminho certo para o fracasso. Não interessa ser libertário, ser liberal, ser até social-democrata, claro, chega um ponto para a esquerda que não dá para ir. Agora, não interessa tanto o matiz ideológico, a vertente ideológica do político em questão. O que interessa é se ele vai adotar políticas que não agridam as leis mais basilares do mercado financeiro, sobretudo, enfim. Acho que essa é a questão. Uma questão basilar para ser colocada de qualquer discussão mesmo. Até em debates políticos, etc. Isso não é colocado. Né? Poucas pessoas sabem que um economista, ter um neoliberal como economista razoavelmente formado, não tem sentido nenhum. Foi um espantalho, né? Um espantalho, exatamente. Um voto, né? Um voto para você, do outro lado, que pensa diferente. Aí, isso remete a uma tolerância. Lá atrás, para ele, depois... Acho que é o rapaz. Não faz. Eu tenho 3 perguntas, tinha uma aqui que eu acho que eu vou tirar, que seria o professor, em questão que ali foi falado sobre a questão do Chile, a ditadura no Chile, a ditadura no Brasil. Né? Seria uma reflexão sobre o caso da Argentina, tá? Que é o que eu acho que é um caso que seria mais interessante, para mim, pelo menos, dar uma reflexão sobre aquele caso que deu errado lá. Mas deixa isso daí de fora, tá? Porque eu gostaria de saber, né, sobre alguns aspectos, tá? Em relação ali com a John House, tá? Ali também tem no Adam Smith a visão também sobre na Inglaterra, tá? E a questão do latifúndio lá e a diferença que os liberais do Brasil têm contra isso, né? Porque mesmo o MST e o MST ser tomado por uma ideologia de esquerda, né, a questão da propriedade, da oportunidade também se vê numa questão da terra, né? E aí eu gostaria, porque pessoas pagando aluguel, elas ficam com uma dificuldade de empreender e de comprar, né? Então, se não tem, vai entrar um pouquinho na questão da função social, né? Depois vocês escutam o que isso quer dizer para cada um, mas porque tem muito ócio de terras e propriedades, né? E pessoas que têm a sua capacidade econômica restrita por conta desses lugares que poderiam ter uma função para a economia muito melhor. Essa seria uma questão que eu gostaria de fazer para o senhor, mas os outros podem responder sobre essa questão das lutas do MST e do MST. Outra seria, como que falaram do MEC... Deixa eu responder essa primeira. Pode. Só para não... existe uma clara correlação, não uma causalidade, mas existe uma clara correlação entre a estrutura fundiária e o desenvolvimento. Tá? Até pensamento, até políticas liberais, por exemplo. Evidências empíricas. Né? Você vê, por exemplo, o norte da Itália, o norte da Alemanha, aliás, o leste da Alemanha, que tem grandes propriedades, e eu acho que o norte da Alemanha tem pequenas propriedades. Né? E você vê uma clara diferenciação ali de desenvolvimento humano de BH. Metade sul, metade norte aqui no estado. Pequenas propriedades na metade sul, metade norte, e metade sul, desculpa. Não, metade norte e grandes propriedades, latifúndios, estancieiros, etc., na metade sul. Então, isso mexe com a mesma coisa, norte, sul também. Então, assim, você tem essa questão que é muito clara. Agora, por outro lado, você tem também um economista liberal, Hernando de Soto, que é um economista peruano, que fez consultoria no mundo todo, tratou muito dessa questão, que fala sobre direitos de propriedade. Quer dizer, quem tem uma pequena propriedade, seja ela na serra, seja ela numa cidade pequena, seja ela numa periferia de uma grande cidade, se o cara tem direito de propriedade, se ele tem ali o registro de imóveis, né, se aquilo efetivamente está sob a posse dele, se ele não está ocupando regularmente aquela terra, ele pode usar aquele tipo de propriedade como garantia. Pode levantar empréstimo, né, pode usar aquele endereço como uma maneira de acesso ao crédito. Olha, eu tenho endereço fixo, eu moro aqui na rua tal, essa rua existe, não é uma rua que foi criada por ocupação que não está nem não tem nem CEP, né? Essa rua existe, eu tenho direito de propriedade, eu moro ali, eu posso usar esse tipo de propriedade para levantar crédito, para conseguir capital.
Se esse cara consegue capital, ele vai empreender sobre bases mais sólidas. Ele não vai ser um empreendedor assim, sem nenhum tipo de garantia. Ele pode usar a sua propriedade como garantia. Esse é um ponto. O outro ponto é que... Agora, tem um ponto que é controverso. Normalmente, antigamente se achava que as pequenas propriedades eram mais produtivas do que as grandes propriedades. Isso caiu por terra nos últimos 40 anos. Inclusive o Brasil é um exemplo de uma potência agrícola baseada em grandes propriedades. Um terceiro mito que se criou. Tá? A reforma agrária no Brasil não foi feita. Já foi feita antes do governo Lula. A reforma agrária foi feita no Brasil anterior ao governo Lula. Tá? Já está feita. O governo Lula concedeu mais terras e tal, mas ela já estava feita. Do ponto de vista técnico, formal, a reforma agrária foi feita praticamente, foi concluída no governo Fernando Henrique. Tá? Então, assim, a reforma agrária já está feita. Isso choca muitas pessoas, não está feita. Tá? Se o uso político da reforma agrária, aí existe um grande potencial para o uso político da reforma agrária. Mas a reforma agrária, tecnicamente, ela já está feita no Brasil. Se ela pode continuar a ser feita, claro, vai ter uma terra produtiva grande que se tornou improdutiva por algum momento, vai lá e faz a reforma agrária, enfim, tudo bem. Normal, mas assim, do ponto de vista técnico, a reforma agrária já foi feita há bastante tempo. Tá? Você vê essa discussão ainda, etc. Né? Então são essas questões. Assim, por exemplo, a pequena propriedade não é mais produtiva do que a grande propriedade. O Delfim Neto falou isso nos anos 60. Quando era economista liberal, antes de ser um economista estatista. Então, tem algumas questões assim que são, de tanto serem repetidas, você cria um mito, cria uma espécie de uma ficção que, repetida ad eterno, toma áreas de verdade, mas não é verdade. Então, agora existe essa correlação. Realmente, vários locais no norte dos Estados Unidos, pequena propriedade, sul dos Estados Unidos, grandes propriedades. O que existe é um atraso institucional, isso claro, nas regiões que têm grandes propriedades, em relação às regiões que têm pequenas propriedades. A Serra, a metade sul, norte dos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, norte da Itália, sul da Itália, norte do México, sul do México. Tá? A segunda questão, você queria... Não, mas é isso, porque eu relaciono muito com a questão do Rio Grande do Sul, né, do norte e do sul, e aí começo a atacar ideia, eu falo, gostando de falar de realidade, a realidade mostra que pequenas propriedades têm mais. Um ponto só, uma curiosidade a respeito da Serra. Né? É interessante como o pensamento liberal floresceu na Serra, mais do que na metade sul. Por quê? Porque, primeiro, o imigrante, o elemento imigrante que entra e é tratado como escravo. E, segundo, é conferido a ele, não é doado, é emprestado a ele implementos agrícolas básicos, a terra, mas ele paga com a produção da terra. E esse pagamento, né, esse retorno que ele dá ao Estado foi excessivo. O Estado exigiu muita produção para ele pagar a terra. Então, a partir do momento que ele paga a sua dívida, ele já sai daquela dívida com ódio do Estado, por ter explorado ele no empréstimo, entre aspas, de implementos agrícolas na construção da terra. Então o liberalismo é mais forte na metade sul e em outras regiões do país também, com pequenas propriedades, por conta disso. Em geral, o liberalismo tende a ser mais forte no Brasil nessas regiões que foram colonizadas por imigrantes e que receberam esse tratamento do Estado. Eu não sei... Tá, eu vou fazer aqui a segunda e a terceira volume e depois aí vocês respondem para não trancar muito o pessoal que ainda quer fazer questão, tá? Porque eles falaram vocês trouxeram o assunto do MEC, né? E eu gostaria de saber como gerar oportunidades, porque isso é pensado na questão liberal, sem ter pelo menos bases que as pessoas vão ter de educação pelo menos mínimas, tá? Porque eles vão concorrer pelas mesmas vagas de emprego, pelo mesmo sistema, só que a educação não vai ser a mesma, né? E também a questão ali que entra também da escola não ter que educar, né? Eu trabalhei durante 2 anos com crianças pequenas na periferia, né?
e tu vê a vulnerabilidade social, a pressão social que essas crianças recebem, brincando de arminha, o ídolo dessa criança é o traficante. Eu jogava futebol num campinho que o traficante chegava perguntando se a gente não queria levar uma encomenda, entendeu? Se eu estivesse numa escola, dentro da educação, né, eu não estaria ali sendo aliciado para isso, né? Então, como a gente vai pensar oportunidades sem pegar e pensar uma educação, né? Porque, para mim, tipo, isso está muito ligado, né? Não sei para o pensamento liberal como fica isso, tá? E a última questão, que também está ligado um pouco nisso, é uma preocupação que eu tenho, por exemplo, da questão do FGTS, que é ruim, essa ideia do Estado sancionar a ideia, né? Mas como tirar o FGTS, né? Sem o empreendedor, sem o patrão colocar esses 8% dentro do lucro deles e repassar esse lucro. Tipo assim, tirei a FGTS, as pessoas vão, a partir de agora, vão ganhar 8% a mais. Mas, tipo, eu sinceramente, se eu fosse o dono de algum lugar e tirassem 8%, eu ia colocar dentro do meu lucro, porque eu ia investir mais. Tudo bem, ia ter uma função, talvez eu criasse mais empregos. Mas a ideia que é passada é que as pessoas vão ganhar mais. E como foi falado ontem, né, tem o lado mal que muitas vezes as pessoas vão querer ganhar mais dinheiro para elas e não vão passar esse coisa. Então, como seria para pensar, exemplo, o FGTS, como que as pessoas ganhem isso e não o empregador ganhe isso? Só para falar aqui rápido, só para complementar, na verdade, a primeira e a segunda pergunta dele complementam exatamente o que eu ia perguntar para ela, mas eu queria fazer só mais uma acréscimo, uma pergunta. Quanto à questão cultural, até que ponto o Estado, quando falo Estado não só pela parte de legislação, mas pelo poder de coerção, para o pensamento liberalista, pode usar esse poder de coerção para uma mudança cultural ou para impor uma mudança de pensamento, porque a partir dessas indagações que ele fez, vem pensamentos de como um filho de uma pessoa que foi escravizado, diferente da questão da colonização, não recebeu nem a oportunidade de ter uma terra ou um empréstimo de materiais para depois pagar, como essa pessoa, já pelo histórico, não tem acesso, como ela vai se equiparar em oportunidades na sociedade. E esse ponto da coerção do Estado em forçar, me parece que não tem nada a ver com a ideia liberalista, mas até que ponto se pensa sobre a coerção do Estado em forçar a educação, em forçar a cultura? Porque esses pensamentos eles vão infringir a Primeiro propriedade. respondendo a primeira indagação, né, de que o Estado liberal ele tem que promover a igualdade ou a oportunidade. Não, apesar de vir muitas vertentes do liberalismo, a ideia liberal não é que o Estado tem dever ou obrigação de promover igualdade. O Estado, isso aí é algo que tem que a questão, existe sim uma igualdade, mas essa igualdade seria moral e não econômica. Só ressaltando Não é questão então, econômica. o Estado liberal, ele não vê o Estado como um agente mais positivo, no sentido de fazer coisas. Ele vê o Estado no sentido mais negativo, no sentido de proteger os direitos individuais, apesar de muitas vertentes diferentes. Então, no Estado liberal, isso aí tem que vir de baixo para cima. Por exemplo, nas pequenas regiões, as famílias, as organizações ali teriam que promover isso, não necessariamente pedir para o Estado. Então, essa é a perspectiva liberal. Sobre o MEC, os liberais não são necessariamente contra uma regulação alguma coisa, né? Tem o Estado mínimo, por exemplo, com diretrizes básicas de história, até para assegurar também a qualidade do ensino. Então, isso não é um consenso entre os liberais que não pode existir uma regulação. Mas, com certeza, os liberais eles são contra o modelo do MEC atualmente. A forma como o MEC está administrado hoje é uma verdadeira imposição de cima para baixo, uma coisa ridícula. Eles querem igualar o Brasil, é extremamente plural. Cada estado, cada cidade tem sua própria cultura, sua própria educação. Porque querer nivelar o estado de cima para baixo lá de Brasília, querer obrigar que uma pessoa lá no Acre tenha exatamente os mesmos pontos, as mesmas histórias de alguém no Rio Grande do Sul, ou os mesmos parâmetros, isso aí é uma aberração. Ela não quer dizer que não tenha que existir, não precisa existir, pode não existir, se discute, isso é uma questão liberal, mas a forma como ele é hoje, com certeza é algo que tem que ser mudado. O liberalismo não é necessariamente contra o estabelecimento de uma
educação básica, algo mínimo ali a ser conhecido. Mas sim, me parece, ao meu ponto de vista, que no contexto brasileiro acaba muito mais limitando do que promovendo uma suposta algo mínimo. Isso tu vai ver na prática, né? Olha essa educação brasileira. Ele acaba sem ter necessariamente a intenção, nivelando de baixo para cima. E com relação à educação lá, que tu citou, com relação a ser de periferia e tudo mais, o problema do traficante, é complicadíssimo. Imagina, como é que tu vai dizer pro filho do traficante, tá, que o pai dele está errado? Como é que tu vai dizer? Minha mãe abençoa, eu posso, e ela já veio citar exemplos disso. Como é que tu vai chegar para uma criança e dar uma educação para ele que isso e aquilo é bom, uma vez que o pai dele diverge daquilo que tu entende como melhor? Então é extremamente complicado. A educação, ao meu ver, não deveria ser função do professor. Especificamente, a questão da... Sim, mas enfim, a transmissão de princípios específicos do professor. Em relação a outra questão, a gente tem... Eu vou resgatar pelo menos duas visões de dois liberais, um liberal clássico, um clássico liberal também, Alfred Marshall, comunista, Adam Smith, né, liberal clássico, e o Rawls, que eu citei aqui. Primeiro, o Rawls tem uma evolução do pensamento liberal, então a gente não pode remeter tanto ao passado a ponto de negar a evolução que é o pensamento liberal do Rawls. Ele defende, sim, liberdade, igualdade de oportunidades. Quer dizer, você partindo de uma condição básica, todo mundo tem que partir de uma condição básica. Saúde, educação, etc. Então, o que não quer dizer que essa saúde, educação, etc., tem que ser necessariamente provida pelo governo. Pode ser que não. Pode ser um arranjo entre iniciativa privada e governo com propósito muito conflito. Agora, tem que partir de uma condição básica. E essa condição básica pode ser melhorada sem ter prejuízo dos mais ricos ou dos de classe média. Pode. É um jogo de ganha-ganha, não um jogo de ganha-perde. Isso não tem de jogos. Agora, essa visão do John Rawls. Agora a visão do Adam Smith. O Adam Smith, ele, na teoria, na Teoria das Nações, ele cita escolas católicas, que na época, se não me engano, o Reino Unido não era católico, não era americano. Ele fala de escolas católicas na Escócia, país onde ele nasceu, e diz que nessas escolas, você tinha claramente pessoas pagando, essas escolas eram públicas, mas as pessoas pagavam no final do ano, davam uma contribuição ao professor, tá? aos melhores professores, como uma espécie de incentivo ou de agradecimento em função da educação recebida pelos filhos. E hoje, quando se discute produtividade, né, e remuneração da produtividade pelo professor no Brasil, isso os professores não querem isso, porque, enfim, preferem a comodidade dos seus feudos ou da sua improdutividade. Bom, essa é uma ideia do Adam Smith. A terceira ideia é do Alfred Marshall. Educar é mais ou menos você pegar uma pessoa completamente cega e, se isso fosse possível, né, você gradativamente aumentando 1/10 de grau na visão dessa pessoa. Ela parte da cegueira. Você vai acrescentando 1/10 de grau, 1/10 de grau. Eu tenho 5 graus de miopia. Quando essa pessoa chegar no que eu tenho, ela vai dizer: eu estou chegando perfeitamente bem. Cansei, não quero mais, demora muito isso. Está bom para mim. Esse nível de educação para mim está bom, resolve meus problemas. Agora, ela não consegue enxergar e vivenciar o que é uma visão absoluta, uma visão perfeita. Ela não consegue enxergar. Ela partiu da cegueira. Demora muito. E ela viveu agora. Tá? Essa é a visão do Adam Smith e também do Marshall. Então, as pessoas não têm ainda, infelizmente, a ideia, a noção do quanto podem chegar com um acréscimo de capital humano, de educação. E o Adam Smith, aliás, o Alfred Marshall coloca: olha, tem que ter coerção sim. Você tem que ter na escola, não violência, naturalmente, né?
Mas você tem que ter autoridade de professor. Dizer, olha, você não está pronto. Falar com os teus pais e tal, e os pais têm que participar também do ambiente escolar e dizer, olha, você não está pronto. Você não pode estudar, você não pode trabalhar na infância. Você não pode trabalhar na adolescência. Tem que começar a trabalhar a partir de certa idade, porque você tem educação mínima para ser produtivo no mercado de trabalho. Essa é a ideia do Marshall também, liberal. Então, assim, os liberais trataram sobre a educação. Milton Friedman propõe também, isso já é uma ideia bem conhecida, os vouchers. Né? Cada um escolhe as escolas privadas que acham melhores, seus filhos, etc. O governo distribui vouchers, as pessoas escolhem universidades e escolas privadas. Uma ideia friedmaniana. Então você tem essas concepções. Agora, a palavra coerção ela tem que ser colocada com cuidado. Quer dizer, uma coisa é aquela coisa, né? Quando o país tem uma educação elevada, as leis são desnecessárias, a coerção é desnecessária. Quando o país tem um passivo educacional muito grande, essa coerção talvez seja necessária. Não estou defendendo a coerção, mas eu estou colocando que ela varia de acordo com o nível educacional. Né? Então são essas questões aí que eu acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas talvez tenha na questão do FGTS, veja bem, a cada mês o governo tira 8% e coloca num fundo, né, que te remunera quase nada, e o governo pega esse dinheiro para emprestar, para fazer algo. Mas por que a gente não pega e dá liberdade para o empregado? Pode continuar com o FGTS, mas olha, agora eu vou investir em ações, agora eu vou investir em títulos do governo, agora eu vou colocar na poupança, ou seja, que o empregado tem a liberdade de escolher onde aplicar esse dinheiro que é dele. O Estado, o Brasil está acordando, as pessoas estão acordando achando que o Estado toma sempre as melhores decisões, e não toma, na verdade das vezes toma as piores decisões. Né? No Brasil o Estado te obriga a votar, deveria ser um direito, não um dever. Eu deveria votar porque eu quero, e não porque eu sou. Ou seja, eu não posso fazer concurso público se eu não votar. Isso é uma aberração do ponto de vista. Voto obrigatório. Não, voto obrigatório. O alistamento obrigatório, você tem que ir lá se apresentar, ou seja. Né, a hora do Brasil, voto obrigatório. Antes a hora do Brasil era obrigatória, né, cara? Então, assim, nós estamos acordando, e aí, independente da classe social, assim, cara, o Estado não é perfeito, muito pelo contrário, e eu tenho que tomar minhas próprias decisões. Quer ver uma coisa? Nos Estados Unidos, para você tirar a carteira de motorista, você vai com o seu carro lá, né, o cara faz o exame e custa $70 a carteira de motorista. Aqui a minha colaboradora está dizendo que custa R$2.000 fazer a carteira. Porque a autoescola tem que ter um carro, tem que ter um simulador, tem que ter. Né? Ou seja, o Estado cria uma estrutura burocrática enorme. Aí tu tem o despachante, aí tu tem. Né, para vender facilidades. Então, nós temos que pensar que o indivíduo tem que ser mais importante. Nós pessoas temos que ser mais importantes, não é o Estado. E muito menos o político. Aliás, o político nós pagamos o salário dele lá. Ele está lá porque nós demos esse direito para ele. E nós deveríamos poder tirar ele em qualquer momento. Né? Então essa ideia da descentralização é extremamente importante. Nós deveríamos ter as decisões, o dinheiro no município, não lá em Brasília. Imagina lá em Brasília, 5.000 quilômetros, o cara tem que estar dizendo como é que eu tenho que dar minha aula. Pô. Entendeu? Isso não tem cabimento. O Ministério da Educação libera, né, o orçamento da universidade já é fechado, 95% dele é fechado. A universidade não tem autonomia. A gente fala em autonomia, mas se não tem autonomia financeira, não existe autonomia. Na USP, as diferenças estaduais de São Paulo é diferente, que eles regulam a distribuição do dinheiro. Né? Tem regulado mal ultimamente. Né? Mas enfim, então nós temos que começar a perceber que o Estado, e por que os Estados Unidos têm a posse da arma? Né? Porque lá o Estado era tão. Eles sempre tiveram medo que o Estado fosse totalitário, então o cidadão teria que ter o direito de se defender. Eu sou a favor da posse de arma, porque o Estado não está me dando o direito de defesa, então eu tenho que ter o meu direito de defesa. Essa é uma outra discussão. Não como política de segurança pública, mas como direito individual. A questão que você falou sobre o FGTS, o padrão não abocanhar, precisa ser discutido, né? Porque existem. Como é que você poderia fazer uma opção, por exemplo? A partir de agora, o empregado pode optar que o Estado não pegue 8% do seu salário. Mas como fazer para o patrão? Pode ser muito simples, por exemplo. O funcionário que optar, ele vai no sindicato e fica registrado na carteira dele, né? Aqueles 8%, o salário dele agora é este. E acabou. O patrão não vai poder. Se o patrão fizer isso, o sindicato, não a pessoa, porque às vezes ela não consegue enfrentar uma empresa, o sindicato vai lá com o seu jurídico para cima da empresa.
Aí o patrão já não consegue, né, mexer nisso. A mesma coisa, por exemplo, é a liberdade com relação ao 13º. As pessoas acham que o 13º é um direito trabalhista. Na verdade, é um 12avos que o patrão retém todo mês para dar no final do ano. O cara acha que está ganhando um salário a mais, não está. Tipo, o cara ganha, por exemplo, 1.200 por mês, né? Ele recebe, então, não vou contar um terço de férias para facilitar a conta. Ele recebe 1.200 e depois no final do ano mais 1.200. É a mesma coisa se ele recebesse 12 pagamentos de 1.300. Aquele 100, que é um 12avos, o patrão segura todo mês e dá no final do ano. O cara acha que está ganhando um salário a mais, ele não está. Simplesmente, o patrão, quando vai calcular o salário, né, que tem que botar todos os encargos, ele já sabe, eu vou ter que reter um 12avos, então eu vou botar o salário dele um pouquinho menor para eu segurar e dar. Aí tem o férias, o texto, é só isso. Tinha uma legislação trabalhista de 1940, né, na época do Mussolini. Ou seja, que o empregado tem que chegar às 8 e sair às 5. Então imagina uma startup, imagina uma empresa que eu trabalho em casa, cara, trabalho de madrugada. Então nós temos que começar a pensar por produtividade, por objetivo, por meta. Pô, eu sou professor, graças a Deus, eu não tenho que bater ponto, né? O Ministério do Planejamento diz agora que só os professores não precisam bater ponto, ainda bem. Porque eu trabalho em casa, né? A internet em casa é melhor que na faculdade. Mas por que eu não passo isso para outras profissões? Por que eu não posso parcelar minhas férias? Olha, eu quero dividir, minha esposa vou sair três vezes ao ano. Entendeu? Liberdade, nós temos que ter liberdade de escolha. O indivíduo tem, né, que eu falei na questão da frequência. Poxa, nós estamos tutelando os guri grandes aí, com 20 anos, e ficar cobrando presença, cara. Olha, tu não veio na aula aí, né? Cuida da tua presença. Eu tenho que fazer isso porque o MEC determina que tem que ter 75% de frequência. Isso é uma coisa do século passado, cara. Então nós temos que pensar em dar autonomia para o estudante escolher suas disciplinas, escolher como é que ele vai trabalhar, escolher os horários, né, de trabalho melhor. Claro que as empresas estão se adaptando a isso aí. E era tanto processo trabalhista, numa outra seara, o cara entrava no ônibus da empresa, por exemplo, já contava a hora de trabalho. Mas o cara estava em deslocamento. Né? Esse dia teve um cara que o ônibus da empresa não foi, e aí ele pegou uma outra van lá e foi atropelado, sofreu um acidente e processou a empresa, que não mandou o ônibus. Então era tanto processo que chegou uma hora o empresário e falou, olha, não dá, não consigo aguentar mais, né? Então, nós temos que... Claro que às vezes eu penso do ponto de vista para o empregado, às vezes algumas leis são ruins, né? Nem sempre tudo é bom, mas é a questão da negociação. Nós temos que negociar. Talvez os alunos pudessem negociar mais com os professores, dar uma certa liberdade. Eu entendi, às vezes, olha, vamos dar uma aula embaixo da árvore lá no campus, lá, porque não tem ar-condicionado, vamos lá na beira do arroio, lá tem uma aula sobre ética, uma aula de ética também. Por que não? Por que diz que eu tenho que dar uma dentro da sala de aula? Né? Então essa é a liberdade que a gente tem que fazer. Uma coisa que a questão da presença. Tem 2 ex-alunos aqui meus, e eu faço presença legal. Mas eu faço presença, então eu deixo claro, eu não deixei para vocês estudam, eu deixo claro para todos os estudos, que eu faço assim, isso aqui é pro forma, né? Eu ponho aqui, pego a assinatura deles, porque me disseram uma vez que se acontecer alguma coisa com eles, eu tenho que ter evidência, não sei o quê. Então eu pego aquilo lá, guardo, na hora de lançar as notas, eu vou lá, olho lá. Por exemplo, você faltou 10 vezes, jogo 3. Distribua ali uma nota simples, uma falta assim, 2 notas e tal. E se o cara reprovou por falta, passou por nota, levou a presença do cara. Mas assim, a gente é obrigado também a registrar a presença, porque pode ser responsabilizado por alguma coisa que não nos compete. Pode ser álibi, né? Pode ser um álibi, inclusive. Eu sempre ouvi a lenda que o aluno tal se acidentou e disse que estava em aula, o professor não tinha corrigido. Sabe a lenda, aquela história que nós conta? Você coloca aqui, cometeu um crime. Mas eu estava na aula. Eu protegido essa história. Nós temos um caso lá que o aluno duvidou, o aluno disse, nós fizemos chamada oral, né? E o aluno disse que ele estava presente e o professor disse que ele não estava presente. E na discussão o aluno ganhou, foi até para você. O aluno disse, não, eu estava presente, estava pronto. E o professor perdeu. Então agora todo mundo faz por escrito. Inclusive prova por escrito, a prova, o cara assina lá a ata de presente. Sei lá, uma burocracia desnecessária. Nós fazemos rádio, no nosso relatório de atividade docente, eu fico horas fazendo, né? Tem que contar, botar no Lattes quantas horas eu fiz de atividade, de reunião. Ontem nós passamos lá 2 horas numa reunião de departamento. Imagina 30 professor doutor ganhando R$60 a hora. São R$1.800 por hora gasto em reunião. Isso é um absurdo, cara. Eu fazia reunião pela internet. Eu fazia reunião pelo SEI.
entendeu? Nós estamos... Um exemplo de burocracia, né? Aqui, por exemplo, você quer ir para um programa para fora, você tem que fazer uma prova, né? De proficiência da língua e tal. Tem um pesquisador, eu não lembro de que país que é, de algum país lá do norte da Europa, eu acho. Ele estava aqui na UFPEL. E aí um aluno lá do IFM estava conversando, ver se ele podia fazer a pós-graduação lá, né, naquele país. Aí eu tenho a questão, mas eu preciso fazer proficiência para aprovar, no caso, para o órgão do país dele, né, que o cara sabia falar inglês e tal. O pesquisador pegou um papel e escreveu, eu atesto que ele sabe falar inglês. Acabou. E isso vale para o país dele. Por quê? Porque o que interessa para o pesquisador é ele consegue se comunicar com o estudante. Acabou. Olha a economia. A cara que se pedia proficiência em inglês para ir para Portugal, cara. Pelo amor de Deus. A economia do Brasil. Pelo amor de Deus. Aí é para acabar antes. Não, quem atesta essa proficiência é a sua supervisora, o supervisor. E a minha supervisora era carioca como eu. E ela fala inglês, mas fala melhor francês. Então ela testou que com base. Eu nunca tinha conversado com ela. Ela testou com base no que eu escrevia, nos textos em inglês que eu escrevia, que tem proficiência em inglês. E cara, eu sei que eu tinha que aceitar mesmo, assim, mas é uma situação muito fácil. A gente vive num país que na caixa de leite tem que vir escrito cuidado, contém leite, alegre. Então. Essa minha impressionista. Mas alguém que. Eu estava lendo uma coisa esses dias em relação às seguradoras, né? Que nos Estados Unidos, quem protege essa questão do contrato entre as empresas que prestam serviço do Estado, as próprias seguradoras servem como essa barreira para Performance bond, né? Isso aí. É isso. E aqui não, aqui existem essa enormidade de seguradoras que elas acabam por desequilibrar e sempre mais com efeito de corrupção. Assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, como é que é a visão ideal disso aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem seguro das obras. As obras públicas são seguradas. Se a empresa quebrar, existe um seguro que cobre ela. No Brasil não tem nada disso. A empresa quebra, vai embora, abandona, como tem lá no campus, nosso terceiro andar, está abandonado. O dinheiro já foi gasto e... Então, a questão do seguro é muito mais... Nos Estados Unidos todo mundo tem seguro de vida, né? Seguro de saúde. Lá não tem SUS, cara. Não tem SUS. Se tu não pagar o teu seguro, se tu não pagar imposto, tu não é atendido. E aí às vezes o pessoal fala, mas o Brasil é ruim. O Brasil sabe que de graça para todo mundo, cara. Isso é uma conquista, de certa forma, né? Talvez até vá contra o liberalismo, né? Mas é uma conquista importante que às vezes a gente não se dá conta. Faz transfusão faz transplante de órgãos pelo SUS. Né? Não, mas eu acho que é uma questão assim, nós não somos iguais a eles, né? Sim, não dá para ficar comparando, nem comparar com a Coreia do Sul. Não, vamos transpor a realidade de lá para cá e trazer, não. Pelo menos eu acho que não, mas é adaptar porque nós somos de outra, né? Mas nesse aspecto aí é legal, porque, por exemplo, você protege, inclusive, né? Sempre tem, aqui no Brasil tem muito, né? O pessoal estava comentando ontem, né? Lembra o papo da Fiesp lá? Aí quem vai pagar o papo? A Fiesp tem muito empresário que gosta de sentar no colo quentinho do Estado. Tá? E aí o que acontece? Isso gera problema e gera, né, as corporações do ofício. Mas tem aquela questão assim, você tem que pensar, né, no Estado, na questão institucional, como se proteger das pessoas. Pô, as pessoas tem gente que tem ações altruístas, tem as pessoas ruins, né? Não interessa se o cara é dono da empresa ou empregado, não é um opressor e oprimido. Você tem o cara bom e ruim, mal, é patrão mal, tem patrão bom, tem funcionário que é bom ou ruim nesse aspecto. Mas tem que pensar, por exemplo, aqueles empresários que vão fraudar, por exemplo, né, uma licitação, no sentido assim, né, ele cria uma empresa, ele frauda a sua contabilidade para depois fazer de conta que quebrou, ele pega o dinheiro, quebrou, né, isso você vai, o que acontece? A seguradora, ela vai ter que garantir caso dê problema. Então a seguradora, daí é do setor privado, ela vai ficar em cima da empresa, da contabilidade da empresa. Porque aqui o que acontece, né? Começam aqueles aditivos, aquelas coisas que encarecem a obra. A seguradora, ela não quer pagar o seguro, então ela vai garantir que a empresa é boa. Ela vai fazer tudo para não pagar o seguro, então ela vai querer botar uma empresa idônea para fazer a obra, senão a seguradora vai ser obrigada a pagar. E Rafael, eu noto essa discussão aí, uma coisa que não é levantada muito assim quando vem uma pessoa liberal falar, isso eu acho que é crucial, porque é fato,
continua sendo necessário empresas prestar serviço do Estado em alguma situação. O problema é que as pessoas acham que liberal, ele defende empresa e empresário. Né? Isso que é o problema. Não, esse cara defende só... não é assim. O meu colega disse que tu não sai do adversário e vai ser startupeiro. Você tem que pensar a questão assim, como é que você vai fornecer, ter acesso. Uma concepção filosófica de indivíduo, de liberdade. Eu tenho uma segunda indagação no seguinte sentido, hoje é bem sabido que a África está sendo bem loteada pela China, assim, né? Os caras vão lá enfiando um monte de dinheiro, de vírus, né? E aí depois os caras ficam aqueles obras sem conseguir pagar e gera aquela tendência. A China tem, acho que, um certo interesse no Brasil, né? Eu queria saber como é que funciona, numa perspectiva liberal, esse desenvolvimento do Brasil, sabendo de toda essa coisa que existe institucional, de apadrinhamento e tudo mais. Não vai ser difícil para a China botar dinheiro no negócio ou para outro país que tenha mais quantidade de crédito assim, e gerar uma codependência. Assim. Eu queria saber como é que seria isso aí na prática feito. Né? Uma questão de competição. Não sei se dentro de uma perspectiva nacionalista, não sei, uma coisa assim. Porque... Como controlar isso? Como reduzir? Como competir sabendo que existe... Ninguém consegue competir, nem os Estados Unidos conseguem. Ela já existe essa codependência, hoje é o principal parceiro comercial do Brasil. E eu gostaria que existisse mais codependência na infraestrutura. Eles estão ávidos para investir aqui. Eles já investiram na Argentina, estão construindo uma ferrovia enorme lá e a gente não consegue dar para eles um pouco de segurança jurídica para eles investirem. Não, perfeito, mas tu falava de segurança jurídica, né? Sim. Porque o que eles. Eu não lembro, estou tentando lembrar o nome do país agora ali, um país assim, no leste da África, né? Que eles usaram do sistema lá para endividar os caras, né? A gente faz a obra aí, né? E agora depois... É o que o Brasil fez vendendo o trator lá com dinheiro do BNDES. É a questão da segurança jurídica, né? Que tu comentou. Você precisa ter instituição para garantir o funcionamento das regras para todo mundo. Só que se os caras fizeram isso com empresa brasileira, é costume de fazer aqui com o AES, o Nordeste. O problema, assim, tem um economista famoso, que foi reitor em Harvard, tudo, foi assessor de vários governos americanos, o Larry Summers, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que, enfim, infelizmente, se alguns políticos brasileiros ouvissem, cuidado e meditar, vai ser a outra. Para você atrair investimento, não precisa muito mais do que gerar confiança, credibilidade. Envolve segurança jurídica, ambiente de negócios, menor burocracia, sistema tributário mais simplificado, mais transparente. Acho que a gente avançou num ponto, tá? Avançamos muito, em pouco tempo, na Lava Jato com transparência em relação aos crimes de corrupção. A gente avançou muito. Até alguns países usam a gente como modelo. Então, nesse sentido, a gente avançou. Mas falta avançar na simplificação tributária. Na reforma trabalhista já avançamos também. Na reforma previdenciária, que é a primeira questão, a questão mais urgente, para qualquer governo que for entrar. Os poucos países têm idade mínima para se aposentar, né? A gente eu falando do português que é 67 anos. O português falou 67 anos a idade mínima em Portugal para se aposentar. Meu país se aposentou com 52. Pô, vai viver mais 30 anos, já pensou, cara? Às vezes eu comentei com uma pessoa assim, tu tem a pessoa falando, não, o negócio tá falando da previdência, aí ele disse assim, tu tem filho? Acho que devia repensar um pouco isso daí. A gente bota a ideologia em cima do número, né? Em cima do dado. O senhor Rafael trouxe outros números, cara. A questão do teto de gasto. Tem um cara que fez no Facebook lá, você leu a lei do teto de gasto? Não, não li. Mas você é contra? Pois é, sou contra. Então nem leu, cara, nem sabe o que está falando. Então a maioria dos políticos, a maioria da população, às vezes nem sabe o que está falando, tá? A gente tem que ver a nossa casa, né, cara? Se a gente não botar um teto, olha, dizer pra minha esposa, eu só posso gastar 5 mil por mês. Eu não posso gastar mais que isso, porque eu não vou ter onde pagar. É simples, cara. A gente comentou ontem, né? Independente de quem vencer as eleições, o cara vai, quando ele olhar as contas, né? Ele vai falar em reforma da Previdência no próximo ano.
Anotem já que vai ter grevezinho na UFPEL, né? Então, assim, o que a gente pode fazer, mês que vem, talvez fazer um evento para fazer a apresentação, né? Você já tem uma pronta sobre como é que funciona a Previdência atual. Porque eu vejo pessoas discutindo que são contra e a favor. Você faz umas perguntas básicas e o cara não sabe como é que funciona a Previdência. Como é que você pode ser contra ou a favor de uma reforma? Vai causar uma mudança e você não sabe nem como é que ela funciona hoje. Né? Coisas básicas, assim. Tem economista que também... Coisas básicas. Eu tenho um amigo, professor aqui do UFPEL de outro curso. Ele é contra a reforma da Previdência, em WhatsApp falando, não sei o quê, porque não tem déficit na Previdência, blá, blá, blá. Aí chegou uma hora que eu encontrei ele pessoalmente, foram mais amigos, e falei, cara, sabia que o nosso salário tem risco? Sabe como é que estão pagando o nosso salário? Emitindo título público. A UERJ no Rio faliu, os professores estão sem receber, agora estão recebendo, né, muita dificuldade, porque o Estado quebrou. Só que uma coisa é você colocar título público estadual, que é bem mais difícil você colocar título público federal. Quando você coloca título público federal, o governo consegue colocar títulos públicos, ele paga meu salário, o nosso salário. Agora, na hora que tiver dificuldade, isso vai bater numa hora se não fizer a reforma da Previdência. Porque o salário tem risco. O cara, é isso. Eu falei outra coisa, tem déficit sim, aí mostrei para lá. Assim, para convencer o cara, você tem que dizer, às vezes, que a água está batendo no pescoço dele e daqui a um mês vai afogá-lo. Senão, isso não convence. A gente está num nível de debate no Brasil que muito raso. É muito raso, só nesse patamar mesmo. Inclusive, eu acho que às vezes os alunos também vão lá, eu votei contra a greve, nós fizemos uma greve por causa do teto dos gastos, que é um absurdo. Né? E aí eu fui lá, votei contra a greve e os alunos foram pressionar por ter greve. E aí eles perguntaram, tá, mas como é que funciona o teto dos gastos? Não, eu não sei, mas eu sou contra. Porque todo mundo é contra, eu sou contra, que vai congelar. A ideia é que, né, coloca um módulo, ele vai congelar o investimento, vai congelar o gasto. Então é aula de orçamento, você vai funcionar um orçamento. É um orçamento, você tem que negociar. Ou seja, nós temos um orçamento que é errado no Brasil, que é você pega o ano anterior, coloca mais um percentual em cima e joga para o outro ano. Não é um orçamento base zero. E cada ano vamos negociar, vamos pensar o orçamento para o ano que vem do zero, do novo. Né? Então, nós temos que trazer dados, nós temos que analisar os números, nós temos que discutir fatos, né? E não paixões e não preconceitos e votos. Com relação a isso, eu queria só chamar a atenção. Esse gráfico aqui, da auditoria cidadã daqui, ele é muito comum em faculdades de humanas. Tá? Isso aqui é falso. Só que o que acontece? Se você olhar assim, né? Isso aqui, na verdade, um pouco menos é previdência. Isso aqui que é previdência. Né? Você tem todas as aqui. Então, como é que eles constroem isso aqui? Bom, as pessoas não sabem porque não vão atrás. Por quê? Porque como isso aqui cai com uma luva na ideologia de algumas pessoas, o cara aceita isso e não vai ver como é que é construído. Porque o cara sabe, claro, capitalista, malvadão, banqueiro, a gente viu, né, que 4, 5 bancos dominam o mercado aqui, né? Então o cara pensa, tá, os banqueiros ganham mesmo, então deve ser isso aqui mesmo. Isso aqui é falso, mas isso, algumas poucas pessoas, às vezes, que compram isso aqui, né? Poucas pessoas dentro de alguns partidos. E se você for olhar as contas, a confusão que os caras fazem com relação a juros, rolagem da dívida, eles colocam como se fosse 45%. Na verdade, só a parte de juros dá uns 8%, 10% do que arrecada. Tudo porque as pessoas acham que isso aqui é legal, porque cai como uma luva, né? Porque o cara imagina, e as pessoas, mesmo professores aqui, eles são, nas suas respectivas áreas do conhecimento, rigorosos com citações, né? Se vocês fizerem um negócio que eu não citou ali, o cara fica em cima de você, né? Agora, quando entra ideologia, o cara baixa a guarda, mesmo na academia, e não vai ver como é que isso aqui é feito, como é que isso aqui é construído, né? Eu posso mostrar para vocês rapidinho. Isso aqui foi postado no grupo da UFPEL, tem gente que comprou, né? Isso aqui. Quem é que está por trás, né? Tem uma pessoa ali, Fatorelli e tal, né? Mas olha só, ela foi candidata pelo PSOL, não tem a ver com o PSOL, porque tem uma outra pessoa que é ligada, né, com o PSOL, com o Freixo, a Laura Carvalho mesmo, né? Ela mesmo fala, ela usou uma palavra bonitinha da economia, né? O default, que é o economês, né? Calote. Ela tem um artigo na Folha de São Paulo, onde, por exemplo, essa pessoa aqui fala uma coisa e ela, que é, né, ligada ao mesmo pessoal, fala outra, dentro do mesmo partido, por exemplo. Por quê? Bom, Ciro Gomes comprou também, né, ó, juros e dívida. Como é que você... Muito bom. Vou pegar aqui. Como é que você vai... Ó,
Se você fizer a conta correta com os dados, é isso aqui, ó, tá? O grandão aqui é Previdência. Como é que você vai fazer a conta? Só rapidinho, tá? Os caras vão pegar o projeto de lei. Você pega assim, ó, você vai ler lá, se o cara arrecadou 3 bilhões, 1,35 trilhões, na verdade, é para dívida. Então o cara calcula assim, 45%, vamos fazer uma auditoria. Tá? O problema é que é o seguinte, por força da legislação, tá? Por força da legislação, o cara tem que colocar na receita e na despesa a rolagem da dívida. Então tem uma coisa ali que aparece 2 vezes na conta, você tem que descontar em cima e embaixo. Quando você tira essa coisa que está contando 2 vezes, ó, já cai para menos da metade do que eles dizem. Só que, então, isso aqui é a arrecadação, tá? E isso aqui dentro é 0,4, isso aqui é trilhão, né? 464 bilhões. Aqui dentro é juros, né? Tem amortização, encargos da dívida e imposto. Então, se você ainda tirar a parte da amortização, disso aqui, que está pagando de fato a dívida, dá 14,4%. Isso aqui ainda é menos porque tem ainda, aqui dentro tem juro, encargo e imposto, porque o cara que recebeu o juro do governo, ele paga o imposto depois, então volta um pouco. Mas só para mostrar rapidinho, como é que eles fazem uma conta errada com valores brutos, com uma coisa que está 2 vezes ali, e a gente foi reduzido e chegou a 14%. E é menos disso porque aqui dentro tem 3 coisas, né? E isso aqui dá o quê? 4,9% do PIB. Mas é menos ainda. Só para dar rapidinho, por quê? Porque o pessoal repete, né? Aquele gráfico. Isso aqui eu estava fazendo um estudo para mostrar, né? Fizeram no Equador, né? Só contam aqui a auditoria da dívida do Equador. Mas como é que ficou depois, anos depois? Ó? Subiu de novo. Porque o problema não é a auditoria. O problema é o mecanismo que ficam gastando, depois arrebenta para o país, sabe? Olha só, antes da auditoria da dívida, estava caindo, quando faz per capita, estava caindo naturalmente. O que eles fizeram? Só isso aqui. Ó. Depois da auditoria da dívida, aí começou a dar problema, ó. Começou a subir. Tá, então não é tão simples assim, mas você vê que mesmo aqui na UFPEL, em outras faculdades, isso aqui na sala de aula, em artigos é comentado, isso aqui é falso. Por questão ideológica, o cara acredita, mesmo na academia, não vai atrás de ver como é que se constrói isso. Né? E algumas pessoas contra o discurso porque tem muito valor político. Tá? Só para dar uma ideia de como é que você vê as coisas na academia. Né? Então, tem questões que são muito complicadas. A história da dívida, tradução, calote, recessão. A noite inteira aqui. Você falou, a gente tem que estudar os números, como o Rafael pegou e destrinchou a coisa. Eu acho que é o contrário, eu não estou dizendo que você está errado, mas assim, é uma questão de jargão, que é mob behavior, sabe? É uma coisa no sentido assim, repetir que nem o jargão do. Esse gráfico eu compartilhei esses dias, eu concordei com esse gráfico aí, e depois eu li um artigo bem mais embasado, dizendo assim, não, ele não foi tão fundo como o Rafael, mas e aí você não vai fazer errado, porque eu estou errado. A gente não admite eles estar errado. Pois é, e aí, porque é uma coisa de chavão. Tudo bem que se escute no fundo, se saiba a realidade da coisa, para aquilo ali se monte um chavão. Eu acho que porque as pessoas se convencem assim. Tem que estar coerente com a realidade. Existe essa questão retórica, na campanha política isso acontece muito. Como o Rafael colocou, a auditoria cidadã da dívida, ou auditoria da dívida, tradução, calote, recessão, juros altos, desemprego, tanto mais alto. É o que aconteceu no Equador, claro. Todos os países tentaram. É mais ou menos assim, você compra um carro, está pagando o financiamento do carro. Aí chega um dia lá, ficou pesado para você chegar lá e dizer, olha, você atrasa um dia, atrasa 2, o cara vai dizer, não, vou tomar o carro de volta. Não, vamos discutir, quero rever o contrato, fazer uma auditoria cidadã, porque o contrato não tem esse calote. Né? Você paga o carro, o cara tira o carro. Você pode não pagar, o cara tira o carro. No caso de um país, ele não tem como te tirar o recurso, ele não vai colocar recurso novo, por anos. Vai pegar dinheiro fora. Por anos. O Brasil fez isso em 85. Tá? Moratória de Wilson Funaro, depois do Plano Real, do Plano Cruzado. Tá? O Brasil só conseguiu conquistar o grau de investimento em 2006, 2007.
Tá? Durante anos, a memória de investidor é a memória de elefante. O Equador é CCC, né? Exato. A Argentina tem uma classificação de risco muito complicada em função dos seguidos descobrimentos de acordos, de dívida, etc. Você falou a questão do investidor que memória de elefante, né? É justamente essa questão do investidor, porque os caras compraram todo esse plano de endividamento a longo prazo. Entendeu? Esses caras estão querendo vender o seu peixe, entendeu? Agora que está acontecendo, agora que está voltando, tudo. Porque agora aconteceu, né? Quando o Ciro fala em auditoria da dívida, eu juro que a curva faz isso. E do futuro para o presente eu passo. O dólar sobe. Eu passo. Isso que vai sobe. Isso que vai sobe, o futuro sobe, câmbio futuro sobe também. O Ciro tem muitas pérolas engraçadas. Tem. Esses tempos ele estava dizendo, né? Não é nenhum país do mundo o adota metas de inflação, só o Brasil. Aí eu baixei um arquivo do Banco Central inglês, né, ele mostra lá 27 países com chamam de inflation target, né, metas de inflação. Aí ele vai assim numa plateia e fala, só o Brasil que tem, isso é uma literatura de quinta categoria, quem é que vai debater com ele? Ele é o supra-sumo do jargão, esse que eu falei, eu estava comentando agora há pouco, só que aquela coisa assim, não se sustenta, né? Aí depois ele diz assim, eu não disse isso. Não, mas ele fala assim, ó, ele chega lá assim, tipo, eu fui prefeito, governador, eu fui ministro, eu estava lá, eu não sei o que, você não faz nada. Então o cara não tem como responder. Né? Aqui a gente tá ali, ó, tá aqui o negócio, tá aqui o estudo, tá aqui o lugar. Vai complicar tudo. O debate público é mais na emoção do que na razão. A mesma coisa aconteceu quando ele foi fazer ele foi no Sul. Ele falou exatamente isso aqui. Por que os Estados Unidos, que controla o dólar, por que ele pode imprimir quanto que ele quer, mas nós não podemos? Aí ficar toda a multidão babando dentro dele falar. Fácil o discurso da esquerda. Com uma luva, né? E mesma coisa que tu falou do gráfico da dívida, tem um mural do Sinazep lá no Sul, que tem exatamente esse gráfico, falando sindicatos, que educação não é uma mercadoria, que falando um monte de coisa que não há, deve ser a previdência, não há Nossa, nada. os caras falam tanta bobagem que... E exatamente o gráfico ali, com a 55% e da despesa do crédito. A questão assim, gente, a gente tem que ter um cuidado. Eu acho que se a palestra, tudo que nós falamos aqui servir para isso, né, já está de excelente tamanho. Ontem eu vi uma declaração de um grande investidor, né, que ele está comprando NTNBs, um título público, e está comprando ações, que as ações estão em preço muito favorável. E ele está apostando, boa parte do mercado financeiro aposta que o Bolsonaro, não vou votar em nenhum dos dois, mas o Bolsonaro seria um risco menor para a economia, então o dólar tenderia a cair um pouco, do que o Haddad, que seria um risco mais alto. Mas o Ciro seria um risco maior ainda. Segundo a maioria do mercado financeiro, esse cara é um dos papas do mercado financeiro, o Stuberger. Agora, aí você corta para um outro, eu não vou citar o nome, mas um outro guru famoso, né, da mídia, e o cara diz o seguinte, ele faz uma análise dizendo que se o Haddad for eleito, a taxa de câmbio vai bater em R$5, mas depois ela cai e o Brasil entra numa fase de crescimento que já está crescendo há 6 trimestres atrás. Tá. O cara que é leigo em economia, o cara compra a visão do cara, porque o cara é famoso, coisa e tal, mas se ele está vendido em dólar, você está lucrando com essa previsão. Você está sendo manipulado. Só para deixar claro como as coisas funcionam. Pessoal, então a gente agradece, né, o nome do nosso grupo, né, nós agradecemos a presença dos palestrantes, vários, o pessoal do Clube Austral, e a gente também aproveita para fazer um convite para todos os interessados. Nós temos encontros quinzenais do grupo que é Educação e Liberdade, né, que a gente criou no semestre passado, e quinzenalmente a gente se reúne no Campus 2, na sala 205, a partir das 16 horas, e a gente vai ter um encontro próximo agora, na quinta-feira da outra semana, dia 4. A gente tem no Facebook a página, né, Educação e Liberdade, onde a gente coloca antes textos que vão ser debatidos, temas e textos de apoio
para a discussão no grupo. Os encontros também se colocam lá na página? Sim, os encontros, os dias, todas as datas. E ele é aberto, é um curso de extensão, mas a ideia também é muito mais um grupo de estudos, né? E a ideia é a gente estar propiciando esse momento de debate. E esse seminário, ele teve esse objetivo, né? Divulgar o grupo e que existem, né, professores e estudantes que estão interessados em debater o tema, né, da perspectiva liberal, com todas as suas dimensões e áreas. E a gente quer criar esse espaço como um espaço permanente. Então está todo mundo convidado e a gente está organizando, a gente quer ver se organiza outros eventos como esse, trazendo convidados de fora, né, especialistas na área, e que em várias partes do Brasil, de outras universidades, fazem também esse debate. E a gente quer ter esse espaço com parceiros também para propiciar momentos como esse, com seminários, colóquios, né, maiores até que esse. Esse foi o primeiro, né, inicial, e a ideia é que a gente amplie essa dinâmica, e a participação do grupo é importante para trazer os temas, né, os temas que estão candentes aí, que a gente possa estar, que hoje foi um pouco de uma amostra nesses 2 dias, dos temas, a quantidade de temas que a gente pode, né, ser propositivo no debate, e trazer um debate qualificado, isso é a grande questão que a gente coloca aqui, né, e a crítica. Porque são debates que caem no senso, né, na maior superficialidade, caem no campo da política ideológica, da disputa de poder, e, portanto, eles caem no campo da retórica vazia, sem qualificação, e esse debate é um debate que a gente precisa qualificar ele. É uma questão de, também, né, pedagógica. Né? A gente fala muito em sujeito autônomo, livre, independente. Não vai existir autonomia de um sujeito, de um indivíduo, se ele não for alguém com capacidade de reflexão, de discernimento, né, e de conhecimento, principalmente para poder mudar as questões que a gente, né, discute. Como é que as coisas vão mudar? Quem muda são as pessoas, essas pessoas não têm condições, né, intelectuais, repertório, conhecimento. Aí nós vamos ficar caindo no discurso do Ciro, dos Ciros Gomes na vida o tempo todo. Então, essa é a ideia desse grupo, é poder contribuir com essa qualificação na educação em todas as áreas também. Não sei se o professor Carlos... Não, de fato, a ideia é exatamente essa. Esse projeto, além de ser uma forma de nós mostrarmos o trabalho do grupo, é também um projeto piloto, né, para os próximos, né? Então foi uma forma de nós, assim, avaliarmos, né, como fazer, né, como seria a recepção também, né, qual seria a aceitação, né, de um evento com esse tema, né, porque isso é um evento histórico, em certo sentido, né. Até onde eu lembro, né, eu não vi outro, né, que estivesse focado exclusivamente no pensamento liberal dentro da UFPEL, né. A gente tem exemplos isolados, trabalhos isolados, eu ofereço alguma disciplina, né, etc. Né, mas um evento, né, aproximando vários professores de vários departamentos diferentes, né, unificando, né, o nosso trabalho, né, e trazendo vocês, né, uns querendo conhecer um pouco do pensamento liberal, uns querendo entender, né, enfim, né, uns já estudiosos que querem participar do debate, né, alguns talvez até desconfiados um pouco do pensamento liberal e querendo, né, ver o que nós tínhamos para dizer, enfim, né, então a ideia foi essa, né, e foi trazer também temas que já foram objeto de debate dentro do grupo, né, então aquilo que nós apresentamos nós já discutimos, né, o grupo ele é muito aberto, né, nós sempre pensamos numa temática, né, mas essa temática ela pode ser sugerida, os participantes podem pensar, daqui a 15 dias quem sabe a gente não discute, né, a questão da PEC dos gastos, ou reforma da Previdência, reforma trabalhista, enfim, né, então nós é muito livre, assim, né, não é exatamente um grupo, não é uma aula, né, é um grupo de debates, né, assim, a gente, né, a partir de uma leitura prévia, nós vamos, né, ler os textos, né, é sempre disponibilizado na página, né, antes, né, do encontro, né, enfim, né, então a ideia é essa, né, ver o quanto, né, há de interesse, né, nesse tema, né, para que o grupo cresça, inclusive, né, e que outros professores também passem a agregar ao grupo, né, mais alunos, né, enfim, né, para que nós possamos ter de fato, né, uma pluralidade, né, dentro da universidade, né, ou seja, que essas ideias também sejam trabalhadas, porque são muitos autores importantes que são simplesmente esquecidos pelo âmbito acadêmico, né? Vários autores clássicos, né, autores importantes para debater esses temas, né? E aí fica, como o Paulo disse, né, ficam se discutindo, né, a partir de uma literatura medíocre, né, de textos medíocres, né, temas que são muito importantes e sobre os quais autores muito importantes já pensaram também, né? Nós vimos vários aqui, né, foram citados o Mises, o Friedman, o Sowell, enfim, né, vários autores relevantes, né, foram trazidos para o debate.
um debate que frequentemente, inclusive dentro do ambiente acadêmico, é debatido a partir de, enfim, né, de uma literatura pobre, né, e de opiniões, e de ideologias, né, enfim, né, então a ideia é essa, né, então quem quiser participar do grupo, né, nesse semestre ele ainda é às 16 horas ali no campus 2, né, da UFPEL, sala 205, mas isso também pode mudar para o próximo semestre, né, enfim, né, mas a ideia é nós termos um próximo evento ainda esse ano, com professores talvez também de outras instituições, e no ano que vem também, né, iniciar o semestre com eventos e tentando sempre que seja, né, um evento um pouco maior, assim, né, que seja sempre algo, né, que cresça, né. Enfim, né, mas eu agradeço muito, né, agradeço os professores, né, que solicitaram, participaram do evento, vocês, né, que vieram, né, participar também, né. Enfim, fiquem à vontade para participar, né, do grupo, né, e fiquem em contato conosco, né. Vocês têm ali, né, a página, têm acesso a nós, né. Porque nós também temos outras atividades, tem uma disciplina sobre pensamento liberal, nós temos pensado numa para o próximo semestre, né, uma em conjunto, né, que ainda está em desenvolvimento para o próximo semestre, uma disciplina, né, sobre temas, né, liberais, enfim, né.